Recorda que um dos objetivos principais do nosso trabalho nesta semana é nós conseguirmos transformar esta expressão, decompô-la nesta soma de funções mais simples. Para quê? Com que objetivo? Com o objetivo de transformarmos este integral na soma de integrais mais simples que a gente consiga calcular de forma sistemática. Quando nós passamos da expressão com cor preta para a expressão com cor azul, quando passas desta expressão para esta, diz-se que estamos a fazer uma decomposição em frações parciais. Frações parciais. Porque repara que tanto de um lado como do outro nós temos frações. À esquerda temos a nossa função f, à direita temos frações, cada uma delas representando, digamos assim, uma parte do nosso f e a soma delas representando a função f. E, portanto, são frações parciais, cada uma das que está à direita. Representam parcialmente f. Então, quando uma decomposição deste tipo é feita, o que tu vais ver é que é muito fácil, com algum treino, pouquíssimo treino, tu passares desta forma para esta aqui. Uma vez que chegues a esta forma, nós temos apenas que saber quem são estes A e B. E estes A e B chamam-se coeficientes da decomposição. E a mecânica disto funciona como? Tu fatorizas o polinómio que aparece em baixo. Neste caso, a fatorização já está feita. E depois escreves, mais ou menos, como nós veremos, um termo destes para cada fator. Repara que este aqui está a usar o fator x mais 1. Este aqui está a usar o fator x menos 2. E em cima deles pões uma incógnita que tem que ser achada. E o que eu te vou mostrar em baixo, antes de falar propriamente na mecânica que te permite passar desta forma para esta, é como é que tu, uma vez chegando a esta forma, calculas o teu A e B para ficar já com uma ideia global do que aqui é feito. Então, o A e B calcula-se deste modo. Antes de mais, tu queres que esta igualdade seja válida, qualquer que seja o x. Tu queres que, quando trocas este integral por este integral, tu queres que, para todo o x, o gráfico do que aqui está seja o mesmo que o gráfico desta, enfim, para sabermos que estamos a integrar a mesma função integranda e que nós lhe mudamos apenas a forma, mas não mudamos o valor que ela assume para cada x que substituímos, para cada valor que substituímos em x. Então, tu queres que esta igualdade valha para qualquer x. Como é que achamos A e B, então? Começamos por multiplicar ambos os membros desta igualdade por esta expressão que aqui está, que é o que esta anotação diz. Ela devia estar com uma seta apontada para aqui. Ora, bem visto, se tu chegares ao teu primeiro membro e o multiplicares por x mais 1 vezes x menos 2, x mais 1 vezes x menos 2, e chegares ao teu segundo membro e o multiplicares por x mais 1, x menos 2, repara, estamos a multiplicar ambos os membros da igualdade pela mesma expressão, portanto, a igualdade não se altera, supondo que os termos não são zero. Ok? E então, no teu primeiro membro, o que acontece é isto. Este cancela com este e fica 2, fica o que está em cima. E no teu segundo membro, quando multiplicas esta por esta, o que te acontece é que este x1 cancela com este x1 e ficas com a vezes x menos 2, que é o que aqui está. Ok? E, da mesma maneira, quando tu multiplicas o bx menos 2 por esta expressão que aqui está, à direita, o que vai cancelar agora é o x menos 2
e ficas com b vezes x mais 1. E, portanto, ficamos com uma igualdade. Vamos limpá-la um pouco e continuar a partir daqui. A igualdade com que ficas é esta. E, agora, como tu queres que esta igualdade seja válida para qualquer x, nós chegamos cá e substituímos o x por menos 1. Quando substituís o x por menos 1, se puseres aqui menos 1 e se puseres aqui menos 1, eliminas este termo e ficas com, que é o que é mostrado aqui, ok? Eliminas este termo. Este termo aqui fica menos 1 menos 2, fica menos 3. E, portanto, ficas com 2 igual a vezes menos 3 e automaticamente tiramos a igual a menos 2 terços. Se chegarmos à nossa expressão e substituirmos o x por 2, repara que estes valores são, neste caso, escolhidos um para eliminar o termo em b, este primeiro, para eliminar o termo com b, que nos permite achar a. E agora, ao substituirmos o x por 2, eliminamos o termo com a para nos permitir achar b, o que fica é isto. 2 igual a b vezes 3, b igual a 2 terços. Portanto, esta é a maneira de nós, para este exemplo aqui, a maneira de nós calcularmos quem são, aqui em cima, este a e este b. E uma vez tendo achado, nós podemos substituir o a e o b, e a nossa função racional pode ser escrita composta em frações parciais deste modo. E agora a verificação disto a ser feita é que, se eu fizer esta soma, ela tem que me dar exatamente a expressão que aqui está, porque é esse o objetivo que nós aqui temos, é isso que significa termos este igual aqui. E a soma pode ser feita como aqui vês, não é? Eu estou a somar frações aqui, nestes dois casos, não é? Estou a somar esta fração com esta, e tu sabes que para somar frações eu tenho que ter denominadores iguais. Então vou multiplicar ambas as partes desta por x menos 2 e ambas as partes desta por x mais 1, ok? Se tu fizeres isso, que é o que está indicado aqui, ok? Se fizeres isso, e é bom que consigas fazer cálculos destes, a indicação, o denominador fica o produto destes dois, que é o que podes aqui ver, e em cima fica menos 2 terços vezes x menos 2, está aqui, e depois fica 2 terços vezes x mais 1, que está aqui. Fazendo todos estes cálculos que aqui estão, fazendo tudo isto, vai dar esta expressão, é bom que consiga chegar até aqui, e finalmente vai dar esta, que era o que nós queríamos ter obtido aqui. Cá está, vai dar esta. Então, eu agora vou-te dizer, e podes ler mais sobre este assunto nos apontamentos, na nossa página, nesta semana, vou-te dizer a mecânica de como a decomposição em frações parciais é feita. Então, considera o caso que aqui temos, este, em que o denominador já está fatorizado. Então, nós olhamos para cada fator que aqui temos, escrevemos um termo com uma incógnita sobre o fator dado, x mais 1, mais outro termo com uma incógnita, que tem que ter uma designação diferente desta, não posso chamar as duas A, embora às vezes fazendo as contas elas possam dar o mesmo número, mas eu tenho que chamar para efeitos de cálculo uma A e outra B, B sobre x menos 2. E se tivesse aqui mais um termo qualquer, por exemplo, se aqui tivesse vezes x, que é como ter x menos 0, ok? Se tivesse aqui vezes x, ficava mais c sobre x, ok? Ou se tivesse aqui x menos 8, ficava c sobre x menos 8. Portanto, quando tens termos lineares, quando tens termos com expoente 1, desta forma, a mecânica é esta que aqui está, ok? Agora, passando à outra, de baixo, repara quem os nossos fatores são. Tenho um fator x ao quadrado, que, como já disse, é como termos x menos 0 ao quadrado, portanto,
o tratamento, olha-se para ele como se olha para um fator destes, por exemplo, com um expoente 2, ok? Depois temos x menos 1 e depois temos x ao quadrado mais x mais 2. Bem, por causa deste x menos 1, como tem expoente 1, como é um termo linear, o tratamento dele é exatamente aquilo que vimos aqui em cima. Ok? E por isso tu podes ver que nós temos aqui uma letra, não me interessa se é C, se é A, se é B, é uma letra que temos que achar a dividir por o x menos 1. Aqui, quando te aparece um expoente 2, tu tens que pôr dois termos. Tens que pôr uma letra sobre o próprio expoente, sobre o próprio polinómio, ok? Tens que fazer isto que aqui está, d sobre x, 2, e depois outra letra sobre x. Repara que estes dois termos que aqui estão são 2 por causa de termos expoente 2. Se tivéssemos um expoente 3, se fosse x se aqui fosse um cubo, ok? Se aqui fosse cubo, tu tinhas que pôr dx ao cubo mais e sobre x mais ao quadrado mais f sobre x. Se tivesse x à quarta, tu tinhas 4 termos, um para x à quarta, outro para x ao cubo, quadrado e outro para x. Okay? Espero que dê para entenderes isto. E isto é válido, quer eu tenha x, quer tenha, por exemplo, se em vez de teres x aqui em baixo, tivesses, se te aparecesse aqui, por exemplo, x menos 3 ao quadrado, tu tinhas que despachar isto como um d sobre x menos 3 ao quadrado mais e sobre x menos 3. Ok? A ideia é esta. Portanto, já vimos o que se passa com estes dois e resulta deles isto. O que se passa com este termo polinómio de grau 2 é que tu podes ver que ele não tem raízes reais. As duas raízes são complexas, conjugadas. E quando te acontece isto, a substituição que tu fazes é não colocar um termo só, por exemplo, um a sobre x ao quadrado sobre mais x mais 2, mas sim colocar uma expressão linear deste tipo, ax mais b. Okay? Portanto, por cada termo quadrático que tenha raízes complexas com parte imaginária não nula, portanto, da forma a mais ib e a menos ib, tu mantens o termo de grau 2 e colocas este termo linear em cima. Claro que podes facilmente ver se o polinómio tivesse raízes reais, não é? Como vimos noutros vídeos, se tivesse raízes reais R1 e R2, tu podias representá-lo desta forma, ok? E isso então permitia-te despachar o caso dele como estes dois. Se tiveres raízes complexas, tens de ter esta atenção aqui. Porque tu podes ler nos nossos apontamentos que se prova que qualquer polinómio com coeficientes reais pode ser fatorizado, portanto, escrito como um produto de termos lineares e termos quadráticos cujos raízes sejam complexas, conjugadas, com parte imaginária não nula. Okay? Podendo nós termos raízes múltiplas e podendo o coeficiente do maior termo não ser 1, portanto, pode-se exprimir desta forma. Tá bem? Portanto, como nós estamos aqui a lidar com funções racionais, em que os dois polinómios envolvidos, quer o que está em cima, quer o que está em baixo, têm coeficientes reais, okay? Nós podemos sempre efetuar uma fatorização deste tipo aqui e, portanto, o que nos aparece em baixo é sempre desta forma. Por exemplo, para o caso que aqui temos, repara que tu nunca olhas para o que está em cima. O que interessa para esta fatorização ser feita e isto é muito importante, a função que tu tens tem que ser própria. Esta fatorização
só é correta se a fração for própria. Se não for própria, tu fazes como no outro vídeo que nós vimos antes, decompões num polinómio mais uma função própria, e para calcular integrais, o integral deste calcula-se bem e o integral desta vai acabar por incidir sobre a decomposição em frações parciais, ok? Portanto, esta decomposição que nós estamos a analisar aqui, repito-te, ela só é válida quando tens funções próprias. E é muito fácil entender isso. Eu vou-te mostrar em seguida porque é que tem que ser assim. Então, neste caso, tu o que é que vês? Grau em cima, grau 2. Grau em baixo, grau 3 deste. Tens aqui um cubo. Portanto, fazendo estas contas, aparece-te um x ao cubo. E grau 1 aqui, 3 vezes 1 dá grau 4. Grau 2 em cima, grau 4 em baixo. O grau de cima, 2, o grau em baixo, 4. Portanto, o de cima menor do que o de baixo é uma fração própria. E, mal ela é própria, para a decomposição que aqui está, tu só tens que olhar para o que está em baixo. Então, em baixo, o que é que tens? Comecemos por este. Um binómio aqui com o expoente 3. Então, nós pomos um termo para o binómio com o expoente 3, outro termo para o binómio com o expoente 2, outro termo para o binómio com o expoente 1, e já tratamos deste, ok? Este caso gera estes 3 termos, e agora o último caso é um caso linear, gera este termo. E temos assim despachado este caso. Tu podes procurar agora ver se entendeste como é que isto funciona, tentando fazer as contas para este caso que aqui está. Okay? Em que primeiro deves certificar-te que tens uma função racional própria. Se não tiver, tens que fazer uma divisão prévia do teu numerador pelo teu denominador para obteres uma expressão polinómio mais função racional própria, ok? E então decompões a função racional própria, mas neste caso podes facilmente ver que é uma função própria, portanto partir logo para a decomposição nesta forma. Finalmente, queria-te mostrar porque é que a decomposição que aqui está é errada. Repara que foi feito aqui. A gente olhou para o que está em baixo, ok? E dissemos assim, pensamos assim, por causa deste x vou pôr um termo desta forma simples que envolve o x, por causa deste x menos 1 vou pôr um termo que é este, e por causa do x mais 2 vou pôr um termo que é este. E isto funciona, não vai funcionar bem, porque tu aqui tens uma função racional que não é própria. Porquê? Porque temos aqui em cima grau 3, ok? Grau 3, do que está em cima, e em baixo também temos grau 3. Este produto aqui vai nos gerar um polinómio que tem um termo cuja potência, o expoente maior que aparece é x, é 3. Portanto, temos grau 3 em cima, grau 3 em baixo, e portanto não podemos decompor isto assim. E não podemos por uma razão simples, porque repara, se tu viste os vídeos que estão antes, já te dei uma indicação de como nós, depois de termos esta forma, calculamos estes A, B, C. Como é que a gente calcula? Como é que a gente fez? Multiplicamos ambos os membros por a expressão que fica em baixo, e se tu fizeres isso, em cima vai-te ficar x ao cubo, e em baixo vai-te ficar uma expressão deste tipo. A vezes x vezes x mais 2. Aparecem todos os que aqui estão, menos o x menos 1. Ok? Depois mais b vezes x menos 1, x menos 2. E depois c vezes x menos 1, x. Ora, dado que o A, B, C são constantes, o que é que tu aqui tens? O expoente máximo neste produto que te aparece aqui é x2. O expoente máximo que te aparece aqui é x2. E o expoente máximo que te aparece aqui é x2. Ora, a decomposição trata de a expressão que fica deste lado ser exatamente igual para todo o x à que está deste lado. E isso implica que esta também seja. Ora, tu deste lado tens
um polinómio de grau 3 e deste lado não consegues ter mais do que um de grau 2. Pode-se mostrar que quando dois polinómios são iguais para todo o x, eles são exatamente iguais, ou seja, têm, nos termos que aparecem na sua soma, eles têm a mesma potência de x com coeficientes exatamente iguais. Ora, tu não consegues igualar um polinómio que tem uma potência de grau 3 a um de grau 2. Portanto, a mecânica que aqui está parece certa, mas tu não consegues achar A, B e C de modo a que estas expressões aqui sejam iguais para qualquer x.